tudo bem? Primeiro, o recado básico, né? Vamos ficar em casa, ficando todos em casa, cada um fazendo a sua parte. Acho que a gente passa por isso o mais rápido possível. Enquanto isso, nós vamos ficar mandando para vocês as videoaulas, gravando videoaulas, para a gente seguir o cronograma da disciplina, tanto eu quanto a professora Ana Cláudia. Tudo bem? Então, dando andamento, ao nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje, é a respeito das variantes de técnica, ok? Nossa primeira aula desse bimestre foi a primeira variante de técnica, que era a técnica de Clark. Na técnica de Clark, ela servia para quê? Para a gente localizar um objeto, um corpo estranho, delimitar um processo patológico sempre no sentido vestíbulo palatal, vestíbulo lingual. E ela era válida para qualquer região. Okay? Além disso, a gente poderia fazer uma dissociação das raízes e dos condutos radiculares. Okay? Porém, além da técnica de Clark, nós temos mais 5 possibilidades de variar as técnicas, que vai ser o nosso assunto agora. O primeiro deles é o método de Miller-Winter, que o nome dele já diz, e eu agora vou me colocar aqui pequenininho aqui do ladinho, vamos ver se isso vai prestar, penso que sim. O primeiro método é o método Miller-Winter. Então o nome já diz aqui, a técnica do ângulo reto, ou também conhecida como técnica da dupla incidência. Quando que eu vou usar Miller-Winter e para que serve? Então, quando eu precisar localizar um processo patológico, um corpo estranho, que pode ser o quê? Uma agulha fraturada, uma lima, qualquer coisa, né? Um dente retido, terceiro molar, e essa técnica é válida para qual região? Região posterior da mandíbula, ok? Então, lá na região dos pré-molares e molares, sempre inferiores. Essa técnica, pessoal, ela vai me permitir obter a imagem com 2 planos diferentes, ou seja, a variação de uma radiografia para a segunda radiografia, eu vou ter uma variação de 90 graus. Então eu vou conseguir obter a imagem num plano que eu não visualizei na primeira imagem, ok? Então veja, a técnica ela é composta de 2 radiografias, ok? A primeira delas é uma periapical convencional da região, como a gente está super acostumado a fazer. E agora essa radiografia tem nome, é a radiografia ortorradial, seja do molar ou do pré-molar, sempre inferior. Relembrando, Miller-Winter é válido para a região posterior da mandíbula, ok? Nesta radiografia, o que a gente consegue visualizar? Sempre vou enxergar os dentes, as estruturas mesial e distal, superior e inferior, tudo bem? O vestíbulo lingual a gente não enxerga. E aí o que vai acontecer? Eu vou complementar essa radiografia com uma radiografia oclusal. Então eu vou variar 90 graus a incidência e aí nós vamos conseguir visualizar aquela região no sentido vestíbulo lingual. Tudo bem? Com os exemplos vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Então vejam só. Aqui a gente tem uma radiografia ortorradial da região do molar inferior do lado direito da mandíbula. Tudo bem? Então é uma periapical convencional, a gente vai usar o ângulo 0, como a gente está acostumado nos molares, vai ajustar a cabeça do paciente, tudo igualzinho uma radiografia periapical de molares, ok? E aí a segunda radiografia, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o próprio filme periapical, tudo bem? Apoiado sobre a superfície oclusal dos dentes, e aí o feixe, olha só, o primeiro não estava aqui de frente, agora ele vem aqui de baixo. Então eu vou variar a primeira incidência para essa daqui em literalmente 90 graus. Um era aqui e o outro agora é aqui de baixo. Tudo bem? Então, como que eu vou fazer esta radiografia? Eu vou simplesmente apoiar o filme periapical, a face ativa voltada para a superfície oclusal dos dentes, como vocês estão vendo aqui. Tudo bem? Centralizo o filme entre vestibular e lingual. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a técnica oclusal. Vocês não tiveram essa técnica com os filmes oclusais, mas ela é muito tranquila. Então o que eu devo fazer? O paciente vai, primeira coisa, vou voltar aqui um pouquinho. Ele vai segurar o filme em cima dos molares e a gente vai empurrar esse filme o máximo para trás que eu conseguir, se for para os molares ou aqui na região do pré. Tudo bem? Então o paciente vai segurar assim, ó, o indicador apoiado em cima ali do dente, exatamente como está aqui na foto.
ok? E aí, para fazer essa incidência, eu tenho que ter uma posição de cabeça. O que a gente vai fazer? Eu consegui entrar com o cilindro aqui, ó, eu não consigo pôr o cilindro do aparelho aqui, concordam? Para o cilindro, eu conseguir colocar o cilindro aqui, para o feixe de incidência vir de baixo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pedir para o paciente inclinar a cabeça para trás o máximo possível. Ou seja, quanto mais o paciente inclina a cabeça, melhor. Tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Eu consigo na lateral do paciente visualizar a posição que está o filme, aqui ó, e o feixe de incidência, o cilindro, eu vou olhar a posição do filme, que está ali, e vou pegar o feixe e tenho que fazer o feixe incidir exatamente formando um ângulo reto de 90 graus. Então o ângulo vertical, pessoal, ele não tem uma tabela, não tem um valor que a gente vai seguir. Por quê? Eu tenho que fazer ele ficar exatamente perpendicular ao filme, fazendo um ângulo de 90 graus. Para fazer um ângulo de 90 graus, o que acontece? Inclino a cabeça. Então o paciente, eu vou me colocar aqui de ladinho. O paciente inclinou um pouquinho, 90 graus é aqui. O paciente inclinou um bocado, 90 graus um pouco mais alto. Então vocês concordam que o ângulo que eu vou definir, eu vou ter que olhar a posição do filme e fazer esse ângulo chegar exatamente perpendicular. E aí aonde eu vou direcionar o cilindro aqui, ó? Se era o lado direito, eu vou colocar o cilindro exatamente onde a gente colocou o filme, naquela região que eu estou querendo pesquisar. Tudo bem? Então é bem tranquilo. Então aqui nesse esquema, olha só, o filme está aqui, ok? O dedo do paciente estaria segurando aqui, eu tenho que colocar o cilindro aqui de baixo para cima, a face branca está virada para baixo, e o paciente eu vou conseguir fazer 90 graus, tudo bem? Então tá ali, ó, o paciente segurando o filme, inclinou a cabeça para trás, eu vou fazer aqui, ó, 90 graus em relação à posição que está o filme, tudo bem? Então eu vou fazer duas radiografias. A primeira radiografia, o resultado é esse. O que a gente enxerga numa radiografia periapical? Eu vejo mesial, distal, superior e inferior. São as duas dimensões que a gente consegue visualizar. O vestíbulo lingual não existe aqui. Tudo bem? Então vejam só. A segunda radiografia, ela vai me trazer a imagem desta forma. Eu vou conseguir visualizar o lado vestibular e o lado lingual. Tudo bem? Então, para eu localizar alguma coisa nesta região, fica relativamente tranquilo, fica muito fácil. Vejam só. Radiografia do molar inferior do lado direito. Ok? Nós temos aqui uma restauração metálica em resina e nós estamos vendo aqui uma pequena lesão cariosa nesse paciente. Tudo bem? Com certeza não vou fazer a radiografia com esse intuito que eu vou falar agora. Isso aqui está para a gente elucidar, ok? Então vejam só, vocês conseguem me dizer onde é que está essa cárie? Aonde está essa restauração? Eu sei que essa cárie ela tá grande, mas eu não sei em qual dos lados, e essa restauração menos ainda. Então, na radiografia periapical convencional, eu vou mudar o ângulo e vou fazer a radiografia oclusal com o filme periapical. Então vejam, é daquela região ali. Vejam só, a lesão de cárie, ela está em toda a superfície oclusal pelo lado lingual. Tudo bem? A restauração de amálgama ali, ó, a gente tinha um pedaço na oclusal, um pedaço mesial e um aqui, ó, no sulco vestibular. Ok? Eu vou voltar na imagem anterior para a gente perceber. Vejam. Olhando só aqui, eu não consigo dizer se essa lesão estaria pelo lado vestibular ou pelo lado lingual. Com certeza essa informação a gente veria clinicamente no paciente, ok? A restauração é a mesma coisa. Eu estou colocando dessa forma para exemplificar, porque o objetivo vai ser encontrar um terceiro molar aqui para a gente poder fazer o acesso cirúrgico. Tudo bem? Então vejam só, mais um exemplo. Uma radiografia periapical aqui agora, nos mostrando um pré-molar que está em posição transalveolar. O que é posição transalveolar? Ele está atravessando o que seria o alvéolo. Então, o alvéolo dentário está aqui, o dente era para estar aqui em cima e o dente está literalmente atravessando. Tudo bem?
E aí o que a gente precisa? Eu não consigo olhar para essa imagem e dizer se isso daqui, se a coroa do dente está virada para o lado vestibular ou se a coroa do dente está virada para o lado lingual. É impossível a gente visualizar isso. Tudo bem? Lembra do esquema? Sempre vai ser projeção de sombras e de imagens. Então a gente não tem profundidade. Ok? Então vejam só. A segunda radiografia, o que a gente fez? Uma radiografia oclusal com filme periapical, variando 90 graus. Então olha só. Tá aqui ó, o molar e o molar. O pré-molar. Tá aqui o pré-molar. Ó. Informação, porção coronária já quase pronta, e ele está aqui, ó, atravessando aqui fora todo o lado vestibular e aqui dentro o lado lingual. Como que a gente sabe isso? Pela curvatura do arco, pela sequência dos dentes e curvatura do arco, ok? Então aqui a gente tem o canino, o pré-molar, lado vestibular, lado lingual. Então vejam, a coroa está voltada para o lado lingual. Então se eu precisar fazer um acesso cirúrgico aqui para extrair esse dente, para fazer qualquer coisa nessa região, eu tenho que saber se a coroa está virada para vestibular ou para lingual, para eu poder fazer o acesso e acessar esse dente da maneira mais fácil. Aqui seria pelo lado lingual. Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Vamos para o método de Donovan. Ok? O método de Donovan, né, também vai ser indicado para a região posterior de mandíbula, porém, especificamente para o terceiro molar inferior, ok? Quando que a gente vai utilizar? Então, vejam, o Donovan, a técnica de Donovan, tá? Ela veio para quando a gente fizer a radiografia oclusal do Miller-Winter, ela não mostrar a região inteira, Donovan resolveu esse quesito. De que maneira? Ok? Então, a primeira dica, Donovan, apesar de a gente não sabe, né, se é homem ou se é mulher, então falo, era Margaret Donovan, ok? Margaret Donovan, ela simplesmente pegou a radiografia oclusal do Miller-Winter e colocou de salto alto, ok? Brincando, mas é exatamente isso. Então vejam só, lembram daquela, acabei de mostrar essa imagem lá na Miller-Winter, que eu usei para falar sobre a cárie e sobre a restauração. Não tinha mostrado um terceiro molar aqui atrás, ó. Ok? Não cabia. Mas por que, professor, que não cabe? Porque quando você apoia o filme aqui em cima do dente, ele vai bater lá no ramo da mandíbula. Ele não vai, a gente vai ter um limite físico ali. Tudo bem? Então, quando isso acontecer e o dente estiver mais para trás, o que Donovan fez? Simplesmente pegou essa radiografia oclusal e levantou ela de salto alto. E aí nós temos uma maneira para fazer isso. Então, é uma técnica que é válida unicamente para os terceiros molares inferiores. Ok? Então, está aqui o exemplo. Ó. Quando a gente vai colocar o filme aqui, ó, você vai colocar o mais para trás possível. Ele vai bater aqui, ó, na região do ramo da mandíbula. Então, o que acontece? O filme ia ficar limitado aqui, ó. O feixe de incidência vem aqui embaixo e não ia mostrar essa região. Donovan fez o quê? Apoie o filme no ramo, então o filme vai ficar em pé, ó, como se fosse salto alto, literalmente. E aí eu tenho uma posição específica da cabeça para eu conseguir colocar esse cilindro a 90 graus em relação a isso aqui, ó, ao filme que vai estar levantado. Tudo bem? Então vejam só lá. Filme levantado, ok? O paciente vai segurar aqui embaixo da mesma maneira que a gente fez lá na oclusal do Miller-Winter. Igualzinho, pôr o dedo aqui, por cima, aqui, ó, tudo bem? E eu vou fazer esse cilindro vir a 90 graus. Então, olha lá, apoio o filme lá atrás no ramo, o filme vai ficar em pé, tudo bem? Inclinado. O paciente segura aqui nessa parte branca, para não deixar o filme afundar tanto. Quanto mais aqui na beiradinha, vou pegar o mouse aqui, quanto mais aqui na beiradinha, melhor para manter o filme em posição. E aí o que a gente vai fazer? Aqui sim eu tenho uma posição de cabeça que eu preciso seguir. O que está dizendo aqui? Tragos, comissura labial. Então tragos, ok? Aqui, comissura labial. Então a mesma posição da radiografia das periapicais de mandíbula. Eu vou alinhar isso aqui
paralelo ao solo e vou pegar o paciente, ó, e vou girar 45 graus. Então, o que é 45 graus? Aqui eu estou de frente com vocês. 45 para o lado esquerdo, 90. 45 para a direita, 90. Então, o paciente gira 95. Então, se eu quiser fazer esse lado, lado direito, eu giro 45 para a esquerda. Se eu quiser fazer esquerda, eu giro 45 para a direita. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu giro aqui e aí eu libero esta região para colocar o cilindro. O cilindro vai incidir exatamente aqui, ó, no ângulo da mandíbula, onde a mandíbula faz esta curva aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá. Então, vejam só. Aqui no esquema está aqui a paciente, ó. Tragos com missura labial paralela ao solo e girado, a cabeça girada a 45 graus. Tudo bem? O ponto de incidência está aqui, ó. Ok? Exatamente no ângulo da mandíbula. Ok? Então, veja. Fizemos a radiografia periapical convencional e o objetivo aqui eu preciso localizar esse terceiro molar. Eu vou fazer um acesso cirúrgico para esse terceiro molar. Ok? E aí? Eu vou... Vejam, ele está retido, ele está intraósseo aqui. Então, clinicamente, a gente não vai enxergar nada. Né? Ele vai estar recoberto aqui por gengiva, por osso. E aí eu preciso fazer um acesso cirúrgico. E eu preciso fazer o planejamento dessa cirurgia. Eu vou fazer esse acesso pelo lado vestibular ou vou fazer esse acesso pelo lado lingual? Olhando só por aqui, resposta certa, não sei. Não dá para saber se essa coroa está mais para cá ou se ela está mais para lá. Por quê? Porque a periapical sempre vai me dar a informação mesodistal, superior e inferior. Profundidade, vestíbulo lingual, de jeito nenhum. Ok? E aí o que a gente faz? Fazemos a radiografia agora com o filme inclinado. E aí eu consigo enxergar aqui, ó, o primeiro molar, o segundo molar, o terceiro molar. E aí vejo, eu consigo olhar aqui, ó, todo o lado vestibular e todo o lado lingual. Ok? Então aqui eu poderia, assim, ó, ele está mais ou menos no meio do caminho. Poderia fazer um acesso por vestibular, acesso por lingual. Pela lingual está um pouco mais fácil. Tudo bem? Então eu consigo enxergar o dente inteiro. A gente não deve, sob hipótese alguma, fazer uma intervenção cirúrgica, uma exodontia, sem eu ter visualizado. Ok? Eu tenho que fazer o planejamento dessa cirurgia. Então veja. Primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Eu estou visualizando esse dente inteiro? Não estou. Consigo saber se ele está por vestibular ou por lingual? Ah, clinicamente. Provavelmente isso aqui está tudo coberto de gengiva. A gente não vai ver. Eu vou ver durante o acesso cirúrgico. Ok? E aí eu vou fazer o acesso vestibular ou lingual? Fazemos a radiografia lá. Primeiro molar, segundo molar. Vejo o terceiro aqui, ó, praticamente inteiro. E aqui, ó, o lado aqui vestibular, lado lingual. Tudo bem? Vejam, está muito mais fácil eu fazer um acesso aqui pela lingual que pela vestibular, por exemplo. Tudo bem? Mais um exemplo, ó, primeiro, segundo, terceiro molar, eu não estou enxergando esse dente inteiro. Fazemos a radiografia inteira e eu consigo visualizar e fazer um planejamento mais adequado. Tudo bem? Então, até agora, nós vimos o quê? Miller-Winter, região posterior de mandíbula. Vimos Donovan. O que é Donovan? Terceiros molares inferiores. Tudo bem? Quando a gente fizer aquela oclusal e o filme não for o máximo possível, eu tenho que levantar. E agora, o último método para a região inferior é o método de Parma. Esse aqui a gente vai usar bastante. Ok? Parma veio para facilitar um pouquinho a nossa vida para radiografar o terceiro molar. Então vejam só. Eu vou fazer uma variação na incidência, que eu não vou mudar nada a radiografia da região. Eu simplesmente vou mudar a posição do filme. Então, quando que eu vou usar Parma? Para solucionar a dificuldade de radiografar o terceiro molar, sim, só para terceiro molar, ok, pessoal? Na incidência periapical. Então, o que vai mudar? Eu vou mudar a técnica periapical, modificando pura e simplesmente a posição do filme radiográfico. Tudo bem? Então vejam aqui, ó,
primeiro molar, segundo molar, tá aparecendo o terceiro molar inteiro? Não, de jeito nenhum. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer nesta região? Eu faço uma radiografia periapical. Quando não aparecer o dente inteiro, eu posso lançar mão da técnica de Parma para poder visualizar ele inteirinho. Caso contrário, perdão, eu não posso fazer nenhum procedimento. Então, o que acontece? A gente vai pegar um filme radiográfico. Eu vou pegar aqui uma folha de papel para a gente entender, porque o filme ele é retangular, não é isso? Tá aqui, ok? O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar o filme. A margem de segurança aqui, ó, não tem que estar paralelo com a superfície oclusal. A gente vai fazer o quê? Eu vou simplesmente tombar o filme lá para trás. De maneira que esta diagonal de um canto até o outro é que vai ficar paralela ao plano oclusal. Por que isso? Vamos pensar. Em um retângulo, qual é a linha onde eu tenho maior comprimento? É essa aqui na altura, é essa na largura ou é essa diagonal? Sempre a diagonal. Tanto que todas as televisões são medidas em polegadas pela diagonal. Se tiver uma televisão de 70 polegadas, não tem 70 nem aqui e nem aqui. Eu tenho 70 polegadas diagonal, porque aqui é a maior dimensão. Então, o filme que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar esta maior dimensão e pegar o canto do filme para ele pegar o canto final dessa raiz. Tudo bem? Então, vejam só. Pontilhado aqui em posição normal, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Pontilhado nessa posição normal, o que acontece? Eu vou cortar o periápice lá do terceiro molar. Tudo bem? O que a gente vai pegar? Ó, pego o filme, inclino lá para trás. Ah, e é fácil? É tranquilo, ok? Simplesmente inclino o filme lá para trás. E ali a gente tem espaço para o filme inclinar e o paciente não vai ter problema nenhum, ok? E o filme vai ficar aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então vejam, este eixo aqui, ó, de um canto até o outro, ele vai ficar paralelo com a superfície oclusal. Então vejam só, pode provavelmente cortar o primeiro molar, mas a gente vai conseguir buscar o terceiro molar integralmente. Então olha lá, ó, eu jogo o cantinho do filme posterior lá para baixo, o anterior sobe. Então vai ficar aqui, ó, essa linha diagonal paralela com a superfície oclusal. Tudo bem? Eu levo o filme o mais para trás que eu consiga. O resto vai ser tudo igual. Vai ficar um bico aqui, o resto a angulação vai ser zero. A gente vai direcionar, posição de cabeça tudo igualzinho, não vai mudar nada. Ok? Eu simplesmente mudo a posição do filme, giro ele. Ok? Opa, perdão. Então, olha lá, mesma posição de cabeça, o mesmo ângulo vertical, que na região de molar é zero, o mesmo ângulo horizontal, que é de frente com o dente, o mesmo ponto de incidência, tudo igual, só vai mudar a posição do filme. Tudo bem? Então, olha lá, primeira radiografia, primeiro molar, segundo molar, cortamos o terceiro. Ok? O que a gente vai fazer? Faça a radiografia com o filme naquela posição. A radiografia fica estranha? Ah, fica um pouquinho. Mas vejam só, eu vou rotacionar essa radiografia para vocês perceberem. Primeiro molar, segundo molar, o terceiro vai ficar integralmente. Olha lá. Ó. Não foi exatamente isso que a gente fez? Isso aqui, paralelo ao plano oclusal, estou vendo a raiz do terceiro molar inteira. Então, isso eu ganho uma previsibilidade cirúrgica, no caso de exodontia, endo, de qualquer coisa. A gente precisa ver toda a morfologia do dente antes de qualquer procedimento. Essa é a ideia. Tudo bem? Mais uma situação aqui, ó. Primeiro molar, segundo molar, o terceiro não está aparecendo inteiro. Ok? Simplesmente a gente inclina o filme e eu consigo visualizar o terceiro molar, as raízes e periápice de maneira integral. Tudo bem? Mais um exemplo. Aqui, ó, plano oclusal, paralelo àquela linha diagonal que vai de um canto até o outro canto. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos começar as variantes de técnica, pessoal, para os dentes superiores. Ok? A primeira delas, e essa a gente vai usar um bocado, é o método de LeMaster. Já foi criada lá em 1924. Ok? Então vejam só. Para que serve LeMaster?
Lemastre, na região de molar superior, frequentemente vai ocorrer o quê? A sobreposição ou a superposição do processo zigomático da maxila e do próprio osso zigomático sobre as raízes dos molares superiores. E aí, muitas vezes, isso vai dificultar o nosso planejamento, principalmente endodôntico. Por quê? Porque eu preciso, antes de uma endodontia, avaliar o comprimento de cada conduto radicular, avaliar o formato de cada raiz e tudo mais. Então, se eu tenho a sobreposição do zigomático em cima, isso vai me atrapalhar um bocado, ok? Então, o Lemastre fez o quê? Ele modificou a técnica periapical convencional. O que era a técnica periapical convencional? Bissetriz. Região de molar superior. Quanto? Posição de cabeça. Plano de Camper paralelo ao solo. Tudo bem? Paciente segura o filme, polegar não espalmada, e a gente vinha aqui, ó, 1 centímetro atrás da comissura ocular externa, aonde cruza o plano de Camper. Não era isso? E com um ângulo de 30 graus positivo. Tudo bem? Só que o que acontece? No esquema a gente já vai entender melhor isso, ok? Quando eu coloco o filme aqui na região do molar, o que vai acontecer? O filme vai ficar inclinado lá no palato, não vai? O paciente vai segurar aqui, ó, perto da coroa, e o filme vai inclinar no palato. Então não fica. Quanto mais eu preciso tentar deixar, preciso conseguir deixar mais paralelas essas estruturas para conseguir visualizar essas raízes. Então essa técnica visa exatamente isso. Eu consegui um maior paralelismo entre o filme e o dente, deixar eles mais paralelos entre si, e aí eu vou diminuir o ângulo de incidência, que era 30, e eu vou abaixar um pouquinho o ponto de incidência. Vamos olhar no esquema que fica um pouquinho mais fácil. Então vejam só. Radiografia de molar superior. Ok? O que a gente tem aqui? Ó? Processo zigomático da maxila. Dele para posterior, todo esse aumento de radiopacidade aqui é o próprio osso zigomático. Vocês estão vendo com clareza as raízes dos molares? Não, por quê? Porque o zigomático está aqui em cima. Tudo bem? Então eu preciso visualizar esses dentes sem esse zigomático aqui. Tudo bem? Então, do que consiste a técnica? Ok? Nós vamos pegar um rolete de algodão e nós vamos colocar na parte de baixo da película, fixando com fita adesiva, fita crepe. No esquema então durex, mas a gente vai usar fita crepe, ou qualquer uma das duas, ok? O que eu vou fazer? Então tá aqui, ó, o filme tá aqui, beleza? Vocês vão encontrar a face ativa, vão encontrar o picote, tudo bem? Aonde tiver o picote, eu vou pegar o rolete de algodão, já, né, seguindo aqui, ó, a parte mais baixa, dou a volta com a fita crepe e deixo aqui, tudo bem? Se o rolete de algodão for daquele bem molenguinho, vocês podem pegar 2. Se for daquele mais duro, um só resolve, ok? Então, vamos usar de acordo com o rolete que a gente tem à disposição. O mais importante é, o rolete vai ficar aqui, ó, em cima do picote, seguindo o longo eixo do filme. Então, a gente montou o filme, tudo bem? E aí, para que tem esse rolete, ok? Então vejam só, olhando aqui numa vista lateral, olha só, tá aqui o molar, tudo bem? Lado vestibular, lado palatino. Então tá aqui, ó, longo eixo do molar, isso que eu estava tentando explicar. Quando o paciente segura, ele vai pôr o dedo dele aqui, não vai? Ó? O filme vai ficar apoiado na oclusal, mas ele vai inclinar em direção ao formato do palato. Então veja só, eu vou ter aqui, ó, longo eixo do dente, longo eixo do filme. No meio a bissetriz, por isso eu venho com 30 positivo. Tudo bem? Então qual é o objetivo da técnica? Eu tenho o molar e eu tenho o filme, que eles estão nessa inclinação. Eu quero deixá-los o mais paralelo possível. Tudo bem? Então o que a gente fez? A gente colocou um rolete de algodão aqui, ó. Porque o que acontece? O rolete vai afastar o filme aqui, ó, do dente, principalmente na coroa. Então o que acontece? Lá no palato o filme vai ficar no mesmo lugar, ok? Aqui, ó, em vez de ele estar inclinado e apoiado na coroa, o rolete vai fazer esse afastamento. Então o filme, em vez de estar aqui, ó, o que vai acontecer? Eles vão ficar mais paralelos. Eles estando mais paralelos nessa direção,
O meu ângulo, que antes a minha bissetriz estava mais aqui, 30, ok? Como eles estão mais paralelos, a bissetriz não vai diminuir. Quanto que vai diminuir? Um rolete de algodão vai diminuir em torno de 10 graus. Então, nós vamos usar aqui, ó, em vez de 30, nós vamos usar 20. Tudo bem? Então, atentem-se bem ao fato, isso na aula prática a gente vai demonstrar e a gente vai fazer essa técnica. O rolete, ele tem que ficar atrás do dente, na face palatina da coroa. Tudo bem? Então, veja, nesse esquema aqui é bem fácil da gente entender. Olha só. Aqui o molar superior, as raízes vestibulares e a raiz palatina. O filme inclinado aqui, ok? Longo eixo do dente, longo eixo do filme, ângulo 30 graus. 30 positivo, veja, o feixe de radiação ele vai passar em cima do zigomático que está aqui, ó. Ok? Ele vai passar e vai sobrepor essa estrutura toda aqui. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Veja, dente e filme. Vou colocar o rolete de algodão, o filme vai ficar mais paralelo. Ok? Olha lá. O filme ficando mais paralelo com relação ao dente, muda a minha incidência. Não posso mais usar 30, porque eu não tenho que seguir a bissetriz. Então agora, ó, a bissetriz vai um pouquinho menos, eu vou abaixar. Se eu usar aqui em torno de 20 graus positivo, veja, o feixe vai passar e não vai passar em cima do zigomático. Ou seja, a gente vai enxergar o dente inteiro sem a sobreposição do zigomático, porque o feixe não está passando nessa região. Tudo bem? Então, qual é a técnica? A técnica é muito tranquila. É exatamente igual uma péria apical do molar superior. Vai mudar duas coisas. Ou melhor, três. A primeira, o filme, nós vamos colocar um rolete de algodão aqui na face ativa, em cima do picote, grudando com durex, fita crepe, qualquer coisa. Ok? O paciente vai segurar do mesmo jeito. O filme está na horizontal, vai segurar lá, polegar, mão espalmar. A margem de segurança vai ficar igual. Lembra que o rolete não pode estar embaixo do dente, atrás do dente. Tudo bem? Qual era o ângulo do molar superior? Não era 30? Nós vamos diminuir para 20, porque eles estão mais paralelos. A angulação horizontal não vai mudar, é a mesma. A gente vai aqui, ó, ortorradial, exatamente de frente com o dente. A terceira coisa que muda é a área de incidência. Não era 1 centímetro atrás com plano de Camper, 1 centímetro atrás da comissura ocular externa, vai ser um pouquinho mais para baixo, para a gente fugir justamente do zigomático. Ok? Então, olha lá, ó. O resto é tudo igual. A cabeça do paciente vai ficar exatamente no mesmo lugar. Plano sagital mediano, perpendicular ao solo. Plano de Camper, paralelo ao solo. O resto não muda nada. Então, basicamente, é um filme com rolete. Em vez de 30, eu vou usar 20 e vou abaixar um pouquinho. Então, tá aí. É exatamente desta forma. Ok? Então, veja. A primeira incidência é a incidência convencional, com 30 graus, sem rolete. Então, olha lá. Ó. Processo zigomático, osso zigomático em cima das raízes dos molares. Fizemos a técnica com o rolete. Veja, o zigomático do paciente sumiu, a gente tirou o zigomático daí? Não, o zigomático está aqui, ó. Dá para aparecer aqui um pedacinho, processo zigomático da maxila. Porque a gente tirou a sobreposição dele. O feixe de radiação não passa mais, desenhando a imagem dele em cima do molar. Tudo bem? Então vejam, a radiografia fica perfeita, a gente consegue avaliar raízes e todos os condutos radiculares dos molares superiores. Tudo bem? Aqui mais um exemplo. Processo zigomático da maxila, osso zigomático, sobreposto aqui no segundo molar. Vejam, fazendo a técnica de Lemaster, colocamos o rolete, em vez de 30 usamos 20. Cadê a sobreposição do zigomático daqui? Sumiu. Ok? Então a gente consegue, principalmente para avaliar a morfologia desses dentes entre uma exodontia e principalmente na endodontia. Ok? E a última técnica que a gente vai falar agora é o método temporotuberosidade de Mataldi. Ok? Então vejam só, as primeiras técnicas que eu falei hoje, elas valiam para a região inferior da mandíbula. Tudo bem? Lemaster é região de molares para eu tirar a sobreposição. E agora, eu não tive variantes de técnica para ver terceiros molares inferiores, eu também vou ter uma variação de técnica para ver
o molar superior, que é o método temporotuberosidade de Mataldi. Ok? Então, quando que serve Mataldi? A única indicação: terceiros molares superiores. Quando? E normalmente isso acontece. A radiografia periapical do terceiro molar superior não me mostra o terceiro molar integralmente. Isso é bastante comum, né? Então eu preciso radiografar o terceiro molar para poder, refriso de novo, planejamento cirúrgico, avaliar a morfologia do dente, o que quer que seja. Ok? Então vejam só. A técnica radiográfica, ela muda algumas coisas. Então a primeira coisa que vai acontecer, a gente sempre falou o que para vocês? Dentes posteriores, o filme sempre está na horizontal, deitado. Ok? Essa é a única exceção. Eu até brinco, né? Toda regra tem a sua exceção. Então veja, no temporotuberosidade de Mataldi, o filme vai ficar em posição vertical, em pé. Tudo bem? Então beleza. Primeira coisa, filme em posição vertical com o bordo anterior entre o primeiro e o segundo molar. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar aqui. Ó. O filme está em pé. Tudo bem? Eu vou ter aqui, ó, primeiro molar, segundo molar. O terceiro está aqui atrás. Não é isso? Ó, aqui. Beleza? Eu vou colocar o filme aqui, ó. Essa parte da frente do filme, apoiada aqui, ó. Primeiro molar, segundo molar. Tudo bem? Como tá aqui, ó. A parte mais anterior do filme tem que estar apoiada aqui, ó, no meio do primeiro molar e do mais ou menos. Tudo bem? Então o filme vai estar em pé. Vejam, eu não estou levando o filme lá atrás na região do terceiro molar. É isso que vocês têm que entender. Ok? Até porque a gente levar esse filme lá atrás no palato mole, o paciente vai fazer náusea e não vai ser nada agradável. Então o filme vai, para ele poder ficar em pé, ele não pode estar lá no palato mole, ele vai ficar aqui na frente. Em que limite? Esta parte anterior aqui do filme coincidindo com mais ou menos o primeiro molar, a mesial, o meio do primeiro molar. Tudo bem? O paciente vai segurar, o dedão, mão espalmada, o resto tudo igual. Ok? Então a primeira coisa que muda, posição do filme. Ok? E aí eu tenho toda uma técnica radiográfica que eu tenho que seguir. Ok? Não tem plano 2. Então, posição de cabeça. Trago os asas do nariz, que é o plano de Camper, paralelo ao solo. Beleza? Beleza. Vou fazer angulação vertical lá no aparelho. Eu vou pegar o aparelho e vou colocar 50 graus positivo. Então, meu cilindro vai vir aqui, ó, de cima para baixo, positivo, 50 graus. Tudo bem? Ele vem bem de cima. O ângulo horizontal, vamos entender. Eu tenho que ir a 110 graus em relação ao paciente. Então, vejam só. De frente com o paciente aqui comigo, ó, vocês estão em 0. Tudo bem? 45. Vindo bem de lado aqui, ó, perpendicular ao meu plano sagital, eu estou 90. 110 é mais uns 20 graus para trás. Tá claro? Então, o que acontece? Eu tenho que estar com o cilindro, trago as asas do nariz paralelo ao solo. O cilindro vai estar com 50 graus positivo aqui, ó, de trás para frente no paciente, a 50 de altura. Tudo bem? E eu vou incidir aonde? Aonde que eu vou direcionar o feixe? Linha bipupilar. Então, o paciente olha para frente, você vai traçar uma linha do centro de pupila, aonde essa linha cruzar com o bordo anterior da orelha. Então, aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Tudo bem? O aparelho vai estar aqui, ó. 50, ó, 90, eu tô bem com a linha média. O plano sagital. Eu venho aqui, ó. Mais 20 graus, 50 de altura, eu vou direcionar exatamente aqui. Ok? Tem uma nítida sensação que o filme que não vai dar nada certo, né? Por quê? Vejam só, o filme está em pé e ele está aqui na região de primeiro e de segundo. Aí eu estou dizendo para vocês têm que incidir aqui, ó. Linha bipupilar, vai lá, sigo a linha que passa entre as pupilas direita e esquerda, onde ela cruza com o bordo anterior. Aí o cilindro vai vir aqui, ó, de cima para baixo com 50 e 110 graus em relação à linha média, vindo aqui de trás. Então o que acontece? Nessa incidência aqui, ó, o filme está aqui, no primeiro e no segundo, só que o terceiro molar está por aqui. Ó. Então, o que vai acontecer?
O feixe de radiação vai entrar aqui, vai pegar todo o dente que está nesta região e vai projetar em cima do filme que está em pé. Ok? É relativamente tranquilo. Então vejam só. O ângulo vertical 50 positivo e o ângulo horizontal, isso aqui é uma cabeça vista de cima, ok? Órbita, órbita, nariz. E aqui coluna. Então, ó, 0 eu estaria olhando bem de frente com o paciente. 90 graus eu estou aqui, ó, perpendicular à linha média. 110 é um pouquinho mais. Então eu estou 50 de altura e 110 na horizontal. Incidindo aonde? Olha lá, acho que aqui fica bem tranquilo. Plano de Camper alinhado. O filme está aqui na frente, o paciente está segurando com a borda anterior voltado para o primeiro molar. Olha lá, o 50 positivo. O feixe principal está vindo aqui, ó, exatamente na linha bipupilar, daqui até aqui, cruzando com o bordo anterior da mandíbula. Com o bordo anterior da orelha, perdão. Ok? Resultado radiográfico. Veja, primeiro e segundo molar eu não vou conseguir avaliar nada. A radiografia não é para eles. A radiografia serve para quê? Para eu conseguir visualizar o terceiro molar integralmente, ó, todo o contorno radicular, e eu conseguir olhar a morfologia desse dente antes de eu poder fazer qualquer intervenção aí. Então, olha só, uma pele apical de molar, normalmente não vai aparecer o terceiro, ok? Ou ele vai estar retido, ou ele vai estar semi-retido, né? Ainda não erupcionou, e aí você precisa fazer um planejamento aí nessa região. O que a gente vai fazer? Têmporo, tuberosidade de Mataldi. O resto desfoca, mas eu consigo visualizar o terceiro molar integralmente. Aqui mais um exemplo, olha só. Aí está parcialmente retido aqui, né? Ó, primeiro, segundo, estou vendo inteiro? Não. E agora? Agora estou vendo inteiro. Olha lá. Todo o contorno, dente aí na informação. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por hoje, era isso que a gente tinha que conversar com vocês, ok? A gente vai deixar alguns exercícios aí para vocês fazerem e a gente vai estar sempre disponível nos horários de aula. Combinado? Até uma próxima.